movimentando a fronteira do Brasil com o Paraguai. A polícia disse que os ladrões levaram pelo menos 6 meses para cavar um túnel de 150 metros que saía de uma lojinha de roupa. Seria, supostamente, está sendo apurado isso, que seria de um casal de brasileiros. E essa lojinha, esse túnel que começaram a cavar nessa lojinha, levava até um depósito, mais ou menos 150 metros, onde estava o dinheiro dos cambistas. Nesse imóvel, lá nesse imóvel tinha 300 cofres, quase metade foi esvaziada. Vamos saber agora com a Beatriz Frenner, que está acompanhando esse caso, se já temos aí uma ideia de valor, porque já se falou em 20, 30, né? A própria imprensa paraguaia já falou em 40 milhões. E agora de manhã, inclusive, os cambistas estão prestando depoimento na delegacia em Cidade do Leste e a polícia tenta fechar esses valores, tá? A polícia tenta fechar esses valores. Há, inclusive, uma suspeita muito grande de que uma facção brasileira também tenha participado, de alguma maneira, desse assalto ao dinheiro dos cambistas. São aquelas pessoas que ficam ali em Cidade do Leste. Você sabe, quando você chega lá, né, te oferece para fazer um troco, trocar real por isso, dinheiro por aquilo, dólar aqui e tal, tudo mais, né? Beatriz Frenner. Jasson, Cidade do Leste é uma cidade com um turismo ali de compras muito intenso, né? Muitos brasileiros vão para lá para fazer compras no Paraguai, por isso que existe essa profissão bem ativa lá na cidade dos cambistas. Eles têm dólares, o valor ainda não foi fechado porque são muitos cofres. 147 no total, quase metade aí dos cofres da associação que foram arrombados. E aí cada um tinha o seu valor específico, né? O cambista, ele tinha ali total liberdade para colocar as bolsas com os valores no fim do dia, retirar. Então, por isso esse levantamento de qual é o tamanho do prejuízo ainda está sendo feito. A gente lembra que essa associação com uma possível facção criminosa aqui do Brasil, ela é quase que imediata, porque no ano de 2017, um outro mega assalto registrado em Cidade do Leste, uma empresa de valores, tinha participação de uma facção aqui do Brasil. E dessa vez, os policiais prenderam um suspeito que estava em uma casa muito perto ali daquela região de onde aconteceu esse assalto, com um novo túnel ali na Associação dos Cambistas. E esse suspeito é um argentino que já estava sendo investigado por participação lá atrás nesse assalto, mega assalto que teve na empresa de valores. E ele é identificado como um integrante de uma facção criminosa aqui do Brasil. Por isso, mais uma vez, a gente pode estar vendo essa relação entre os criminosos do lado paraguaio e do lado brasileiro. Agora, prestem atenção no tamanho da logística que essa quadrilha movimentou. Eles alugaram uma loja que fica perto da associação para escavar um túnel, boicotaram a energia elétrica do bairro durante aí 22 horas e conseguiram acessar os cofres, inclusive utilizando materiais para abafar o som, para evitar qualquer tipo de suspeita. Agora, aqui na reportagem do Balanço Geral, a gente vai conseguir visualizar o tamanho dessa logística. Foi um túnel de cerca de 150 metros de extensão que levou os criminosos até a sala dos cofres. Eles arrombaram 147 compartimentos e fugiram levando milhares de dólares. Esse vídeo mostra o momento em que a polícia e doleiros descobrem que a sala dos cofres foi arrombada. Esse homem, que guardava dinheiro no local, conta que teve um prejuízo de 50 mil dólares e que acreditava que a sala, pertencente à Associação de Cambistas, era segura. ¿Cuánto dinero hablamos de ustedes, más o menos? Y $50.000 por ahí, $50.000. Suponía que era seguro el lugar. Sí, porque hace cuánto tiempo ya están los cambistas acá. Esse outro doleiro conta que a saída do túnel era pequena, que apenas uma pessoa por vez caberia na passagem. Segundo a polícia, a escavação tinha cerca de 80 centímetros de diâmetro. Muito pequeno, muito pequeno. A polícia encontrou as ferramentas utilizadas na escavação do túnel e também a origem da passagem subterrânea, uma loja de roupas esportivas que fica em uma avenida próxima, na região central de Cidade do Leste. O crime, que foi descoberto na segunda-feira, teria ocorrido durante o fim de semana, justamente período em que tudo estava fechado. Era feriado em Cidade do Leste, em comemoração pelo padroeiro da cidade.
Acredita-se que pelo menos 10 pessoas estejam envolvidas no crime, incluindo brasileiros. Por isso, a polícia aqui do Brasil também ajuda nas investigações. A suspeita é de que um casal de brasileiros tenha alugado a loja onde o túnel começou a ser escavado. Testemunhas relatam que os dois apareciam com frequência no local, sempre em um caminhão. Além do possível envolvimento de brasileiros, os investigadores já identificaram outros participantes do crime e veículos utilizados na ação. O túnel foi vistoriado por geólogos e as equipes antibombas retiraram um artefato da passagem subterrânea. Tratava-se de um equipamento utilizado para comunicação entre criminosos. Os bandidos também haviam instalado câmeras de vigilância, tudo para monitorar o prédio onde ficavam os cofres. Encontramos aí 3 câmaras, 2 apuntando hacia afuera, la parte externa del negocio, y uno en la parte interna. Encontraron algunas conexiones con batería y entonces para evitar algún daño están haciendo un control a distancia. Os bandidos também sabotaram a rede de energia elétrica do bairro. O prédio onde ficavam os cofres ficou 22 horas sem energia. Tudo para evitar o funcionamento de alarmes e o registro pelas câmeras do local. Um argentino que seria ligado a uma facção criminosa do Brasil foi preso por suspeita de envolvimento. Ele também é apontado como participante do assalto à empresa de valores, também em Cidade do Leste, em 2017. La Policía Nacional del Paraguay y la Policía Brasileña tienen un convenio de cooperación. Intercambiamos informaciones y algunos otros datos. A gente viu aí, então, a fala também do representante da polícia paraguaia falando sobre esse intercâmbio, né, entre as investigações do lado paraguaio, contando com o apoio da polícia brasileira, especialmente porque existe essa suspeita de que brasileiros estejam envolvidos nesse mega roubo multimilionário que aconteceu na Cidade do Leste, na fronteira ali do Brasil com o Paraguai, reforçando o tamanho da logística desses criminosos. Eles utilizaram ali de uma data específica, feriado, para executar toda a ação criminosa, tinham aparelhos de comunicação dentro desse túnel, também tinham ali artefatos que impossibilitavam os ruídos, ou seja, eles trabalhavam com isolamento acústico. E, inclusive, sabotaram a rede de energia elétrica do bairro, que ficou ali no prédio onde estavam os cofres, 22 horas sem eletricidade. Um tamanho de investigação agora que vai ter que ser muito robusta diante de tantos aspectos e detalhes que esses criminosos foram ali utilizando para conseguir levar esses valores. O dinheiro todo está sendo contabilizado. Assim que a gente tiver essa notícia, a gente traz aqui no Balanço Geral, mas pode ultrapassar aí entre 20 e 40 milhões de dólares. Um valor aí bem expressivo, Jasson. Doutora Márcia, esse tipo de serviço é feito por gente especializada. Esse tipo de quadrilha, esse tipo de gangue, esse tipo de criminosos, quando eles começam a pensar num tipo de assalto como esse, de roubo como esse, eles começam a buscar gente que sabe lidar com terreno, gente que sabe lidar com geologia, gente que sabe lidar com comunicação, gente que sabe lidar com a parte elétrica, gente que sabe iluminar o caminho, enfim, encontra gente que tem funções definidas, inclusive, nesse tipo de trabalho, para chegar até o local e realizar um roubo como esse. Porque para eles deu certo. A organização criminosa, ela parte do seguinte princípio. Primeiro, precisamos ter pessoas que possam fazer atividades diferentes. E essas atividades diferentes é que vão caracterizar. Mas a primeira pessoa que tem que estar lá é quem é que sabia como é que entra nesse lugar, qual é a segurança que teríamos nesse local, até para poder neutralizar ela. Vimos que eles conseguiram interromper a luz do próprio bairro. Para quê? Para que a energia elétrica não chegasse lá e alarmes não funcionassem ou até câmeras não funcionassem naquele local. Então eles conseguiram fazer isso por quê? Porque eles têm pessoas que realmente pensaram no como fazer a execução e a partir desse momento e realmente escalar quem vai fazer o quê, ou seja, ter as pessoas certas, se necessário a utilização de explosivos, se necessário a utilização da escavação por outra forma. Vamos lembrar que 150 metros de túnel, a gente vai ter que saber como o oxigênio vai chegar lá, porque as pessoas têm que trabalhar dessa forma, iluminação necessária, porque as pessoas têm que enxergar alguma coisa, então isso tudo tem que ser feito. Então nós temos certeza que essa organização criminosa pequena não é muita gente trabalhando.
Pois é, e a polícia está lá. Olha, a Cidade de Leste está cercada de polícia, está cheia de polícia, porque a polícia agora também deve saber o que fazer, né, para tentar chegar a esses criminosos. Correria e tiros para todos.